Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o valor dos arrendamentos e dos aluguéis aqui em Portugal. É uma reflexão do que vocês vão encontrar. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Antes mesmo de começar esse vídeo, começar a falar um pouquinho sobre a realidade em Portugal, eu gostaria de pedir a você que deixa aqui embaixo para mim nos comentários qual é o valor que você pagaria ou que você paga aí na sua cidade, em reais mesmo, pelo seu aluguel ou pelo aluguel de uma casa ou de um apartamento equivalente ao que você mora. Ok? Já deixaram lá embaixo? Ó, deixa antes para ver se vai fazer sentido toda a reflexão que nós vamos fazer aqui. Eu tive a ideia, enquanto vocês estão escrevendo aí, de fazer esse vídeo baseado num comentário que foi deixado aqui, né? Falando sobre a questão do custo de vida, como tá caro viver em Lisboa, as situações difíceis que vão encontrar em Portugal. E eu vou dizer para vocês, tá caro sim, tá muito caro. Mais de 50% da despesa mensal que eu tenho hoje é sim com arrendamento e com aluguel. Mas será que é porque o aluguel é muito caro? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vocês já deixaram aqui nos comentários para mim quanto você paga de aluguel. E a minha pergunta é, agora, para vocês refletirem. Um bom apartamento, tá? Numa região bem localizada, numa cidade grande no Brasil, seja Rio, São Paulo, Belo Horizonte ou uma outra capital qualquer aí que você mora ou próximo de onde você mora. Quanto que custa? Será que custa mais do que um salário mínimo ou menos que um salário mínimo? Eu me arrisco a dizer, e não só arrisco, eu tenho certeza que um bom apartamento custa muito mais do que um salário mínimo. Eu sei porque nós temos imóveis no Brasil, eu sei porque eu tenho família no Brasil e sei que não está barato nas cidades grandes viver no Brasil. E quando você vem para Portugal, a história não é muito diferente. Se você vem para a cidade de Lisboa, se você vai para o Porto, se você vai para as grandes e principais cidades, você vai sim ter que se sujeitar a um aluguel muito caro, a um aluguel de um valor que vai sim ultrapassar o salário mínimo. Aí as pessoas sempre perguntam, como eu vou viver ganhando um salário mínimo e pagando um aluguel tão caro? Não vai. Como você também não vive no Brasil ganhando um salário mínimo e pagando um aluguel tão caro. Nós precisamos aprender a equilibrar as coisas e entender como elas funcionam, seja em Portugal, seja em qualquer outro país da Europa, dos Estados Unidos, ou seja onde for, e até mesmo aí no Brasil. Quando você ganha um salário mínimo, o que você tem que fazer? Buscar um lugar mais barato para morar. Muitas vezes você vai sair das cidades maiores, vai para as regiões mais periféricas, ou você vai ter que ir para um bairro que não é tão bom, ou vai ter que procurar um lugar alternativo sim para morar. Vai ter que dividir casa com alguém, alguma coisa vai ter que ser feita, porque você não vai morar num bom apartamento, no melhor bairro da cidade e pagar meio salário mínimo, isso não existe. E aqui em Portugal não é diferente. Se você for viver dessa forma, você vai ter que ganhar mais. E vai ganhar mais como? Vai ganhar mais reconhecendo os seus estudos, mostrando o seu valor para o mercado de trabalho e para pagar inicialmente vai depender muito de planejamento. Mas não desespere com isso. Assim como no Brasil e nos outros países, aqui também tem solução. Que solução seria essa? Ir para cidades periféricas ou ir para as regiões um pouco mais longe, ir para cidades do interior. Se vocês olharem aqui embaixo nos comentários, eu não pedi para colocar, mas eu tenho certeza que as pessoas que colocaram valores mais baixos de aluguel também moram em regiões mais afastadas dos grandes centros, que não são necessariamente ruins, só são mais longe dos grandes centros, que não são as grandes capitais do país. Então, se você quer morar em Portugal e ainda está se organizando financeiramente para isso, vai ser muito importante se afastar um pouco. Vou dar o exemplo aqui de Lisboa, que é onde eu moro e onde eu conheço um pouco mais da realidade local. Se você tem vontade de trabalhar em Lisboa e está na região de Lisboa, você vai precisar procurar uma casa para alugar. Se você não estiver disposto a pagar um valor muito alto, nas regiões um pouquinho mais afastadas do centro de Lisboa. Se você for para o que eles chamam aqui de margem sul, que é o outro lado do rio, aonde você vai ter que atravessar o rio todos os dias para vir trabalhar, o que não é um problema, muitas pessoas fazem isso todos os dias, você vai conseguir um aluguel um pouco mais barato.
Se você for para as outras cidades aqui perto, na região, né, da Grande Lisboa, nós não temos a Grande São Paulo, nós não temos a Grande BH, nós não temos a cidade principal e uma zona maior que engloba essa cidade, onde as pessoas moram também e que tem valores menores. Aqui também não é diferente. Agora, como conseguir, né, estar num lugar e viver bem, conseguir fazer tudo como deve ser? Com planejamento. Pode ter certeza que o grande segredo para você se dar bem, seja em Portugal ou seja em qualquer outra cidade, conseguir um lugar com preço acessível, conseguir se organizar, é planejar. Não dá para fazer tudo correndo na última da hora e no desespero. Então é importante pesquisar desde aí do Brasil, é importante verificar as opções, as regiões mais baratas para se morar e também a questão do emprego, para que você possa ter um bom emprego, para ganhar um pouco mais e para sobrar mais dinheiro no final do mês. Como que você vai fazer isso? Se organizando, fazendo um bom currículo, organizando a questão dos seus estudos para que eles sejam reconhecidos em Portugal, organizando, né, a sua situação para quando você vier aqui, você ter melhores condições. E também entendendo que é um recomeço e que vai ser passo a passo. Você pode começar morando num lugar mais afastado e daí 1, 2, 3 anos você consegue também vir para uma região maior, consegue ficar num lugar mais centralizado. Agora, na vida, muitas coisas também são questão de escolhas. Cada um tem que fazer a sua opção. Por exemplo, eu e meu marido optamos num primeiro momento por não ter carro, porque nós teríamos que investir nisso. O investimento que nós faríamos no carro, nós optamos por estar numa região mais central, teria mais transportes públicos com qualidade e que nos atendessem. Então, de novo, foi uma opção. A opção foi não ter carro para morar num lugar melhor. Hoje nós já temos carro e continuamos morando num lugar melhor. Cada um vai ter que ver dentro da sua realidade o que é possível fazer e como planejar. Mas eu já aviso para vocês, 2.280 euros é muito pouco. Não venha com o mínimo, porque se você vier com o mínimo, a chance de você não conseguir alugar um lugar para você morar, de passar necessidade e de pegar a sua mala e ir embora de volta para o Brasil, infelizmente é muito grande. E normalmente essas pessoas que não dão certo em Portugal é principalmente por falta de planejamento. Bom, eu espero que essa reflexão tenha sido útil para você. Um beijinho grande, não deixe de assistir os outros vídeos que estão aparecendo agora no ecrã e que foram feitos com muito carinho para vocês.